Diferenças e igualdade. Essas são duas palavras que definem muito a luta dessa pessoa, dessa mulher que eu vou conversar agora no Gestão em Pauta. Se tem uma coisa, um posicionamento que a Futurize tem, é a gente defender a inclusão. E a gente sabe que é um tema muito desafiador. Agora, essa pessoa, mulher, mãe, profissional, empresária, empreendedora e cadeirante, ela tem uma vida de desafios assim que é maravilhosa. Eu a conheço tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal e posso afirmar que os desafios que essa mulher traz para a gente como empresário, como empreendedores e como pessoa, e não só os desafios, mas a superação é incrível. Eu quero que vocês venham comigo nesse papo maravilhoso, delicioso, com essa mulher que eu posso chamar de minha amiga também, Dani Louvores, Dani cadeirante, maravilhosa. Minha amiga, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu sorriso, pela sua energia. E eu gostaria de que você se apresentasse para esse pessoal que nos assiste aqui. Quem é Dani Louvores? Primeiramente, eu quero agradecer muito a você, meu grande amigo, meu parceiro de trabalho, e a Futurize também por esse espaço. Vocês também que vão nos ouvir agora nesse tempo, que nós vamos falar de vários temas e de soluções inteligentes. Perfeito, soluções inteligentes e inclusivas, o mundo está precisando. Com certeza. É Dani Louvores? O mundo pede pressa, por isso que a Dani Louvores, eu sou uma pedagoga, pós-graduada em pedagogia empresarial, palestrante, empresária, da consultoria Voar de Diversidade e Equidade, que a gente vai falar muito disso, inclusão. Vale a pena destacar, Diversidade, equidade e inclusão. Porque sem a equidade a gente não inclui e nem diversifica. Perfeito. E eu tenho esse trabalho, que começou desde muito cedo. Eu, como pessoa com deficiente, claro, eu sou uma militante desde criança, desde a escola. E vamos falar um pouco desse desafio de mãe, que puxou muito mais esse meu lado de mercado de trabalho e do empreendedorismo através das necessidades, Hoje eu sou uma empresária, CEO dessa Voar Consultoria e atendo vários estados do Brasil, grandes empresas que geram grandes negócios e também várias instituições sociais que atendem esse público, pessoa com deficiência e todos os outros que sofrem desigualdades. Você já participou de grandes eventos internacionais, inclusive? Com certeza. Capital Moto Week, que é o terceiro maior da América Latina. O terceiro maior. O Inclusão Cultural. E a gente atua também muito com metodologias que são europeias, que vêm também lá bem enraizada desde 1966 dos Estados Unidos, que hoje também já são lei. A gente trabalha aqui, a gente vai falar muito isso, que é sobre a questão do emprego apoiado, que vem trazendo uma leveza para as empresas, A empresa ela acaba sendo o algoz da pessoa com deficiência, tem todas leis jurídicas que estão embasando pessoas com deficiência e também empresas. Olha, eu quero que até a edição coloque aqui destacado emprego apoiado. Essa vai ser uma fala que a Dani apresentou aqui para mim, muito interessante para você empresário, para você CEO, para você gestor. Dani, uma pergunta que eu tenho, e te conhecendo eu pude aprender bastante coisa, mas eu quero falar dos meus aprendizados, eu queria ouvir de você os seus desafios. Principalmente você falou desde criança eu tenho desafios, Como foi esse seu desabrochar, como mulher cadeirante na vida? Os desafios eles começam desde a maternidade, que a inclusão ela está em todos os lugares. Quando a gente fala de inclusão, a gente liga muito a pessoa com deficiência, mas a mãe que tem um carrinho, ela precisa de acessibilidade, os todos, Então, o que acontece? Desde a maternidade a gente viu muita dificuldade. Na escola, não tinha acessibilidade. Para eu falar que hoje eu sou uma pedagoga, uma pós-graduada em pedagogia empresarial, eu tive que enfrentar várias barreiras de vencer e derrubar essas várias barreiras sem você ter uma acessibilidade arquitetônica, uma comunicacional, uma tecnológica, que não só abarca e traz as minhas questões de especificidades físicas. Com deficiência são invisibilizadas. Elas são totalmente. Então, naquele período, foi muito difícil,
nos hospitais, como que uma pessoa se comunica, como que ela vai ter acesso a atendimentos públicos. É muito complicado, é muito difícil, né? É importante a questão do letramento. E naquele tempo, se hoje a gente está no século XXI, a gente tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem as redes sociais que são instantâneos, né? Então, o mundo hoje tem um acesso facilitado, naquele tempo não tinha. Então, era tudo muito mais precário. Até a forma de denunciar era precário. Da família lidar, ser aceito na família, vencer os desafios da família, vencer que eu tive que ir para uma escola que eu tinha que ficar 4, 5 horas sem usar o banheiro. 4, 5 horas sem usar o banheiro. Eu não conseguia ter acesso ao lanche, igual trazia aquele caldeirão, era de escola pública, né, que eles trazem, cada um vai ali e come, todo mundo tem que anotar na lousa. Hoje não, a gente tem o PDF, tem tudo. Então, fora da minha deficiência física, eu tenho uma deficiência intelectual, né? Eu sou uma pessoa TDAH, você convive comigo, meu suporte é 3, eu tomo medicação, né? Então, eu tive essa questão também da deficiência intelectual, que era mais invisível do que a minha cadeira. É porque a gente não consegue perceber, né? Muitas pessoas têm essa questão, né, da cognição, e como não é visível, às vezes elas são não só invisibilizadas, mas ignoradas. Né? Com certeza, por isso que hoje a gente usa o cordão do girassol, que eu aprendi, que é maravilhoso. Vou pedir também para a produção, coloca o girassol aí, né? O cordão do girassol, para as pessoas conhecerem, é importante. Isso, porque muitas vezes essa pegada é boa também para o mercado de trabalho. Você que é gestor de RH, você jurídico de uma empresa, chega uma pessoa que você aparentemente olha para ela, ela não tem deficiência. E às vezes quer caracterizar isso. E às vezes a empresa também tem que comprovar no exame admissional, olha como tem que ter um consultor que entende disso. A gente tem que dar a consultoria para a empresa que faz o admissional, para o médico perito. E aí a gente vai ter que fazer esse acesso para o jurídico da empresa, para que ele entenda que a deficiência não aparente, ela existe. Uma depressão, ela invalida, ela incapacita? É bastante, né? E hoje a gente tem várias deficiências intelectuais. As pessoas que passaram pelo processo pandêmico da pandemia, todos estão dentro de um Sara Kubitschek, porque perderam memória, respirar, e isso afeta o conceito de deficiência, para você que está nos ouvindo, de forma geral, principalmente para as grandes empresas, ele é aquilo que te coloca em condição de desigualdade, né, a médio e longo prazo. Isso é importante, né, a gente destacar o conceito de deficiência. Isso. Como é que uma empresa, um gestor pode entender, o jurídico da empresa pode entender o conceito de deficiência? Você pode deixar bem claro como você faz, né? Bem didático, você como uma pedagoga maravilhosa. É bem metódico. Bem metódico como você era. O conceito de pessoa com deficiência é toda a especificidade que te deixa em desigualdade a médio e longo prazo. Por quê a médio e longo prazo? Porque tem pessoas também que têm a deficiência temporal. Teve um AVC, passou por uma situação, teve um acidente automobilístico, né? Que hoje em dia as deficiências elas são mais adquiridas, né? Do que antes, que a gente tinha uma deficiência imunológica, né? Então isso acontece o tempo todo, acidentes automobilísticos, pandemias, vírus, doenças raras, né? Que hoje estão reconhecidas. Então, tanto a médio e longo prazo, a gente tendo qualquer tipo de limitação é considerado um tipo de deficiência e precisa de algum apoio ou suporte, né? Sim, tem que ter um laudo médico, não só com o CID do que a pessoa tem. Ele tem enquadramento pautado em lei? Existe isso também, né? Por isso que às vezes o RH ou o jurídico chega lá, mesmo que contratou, tem um problema, porque aquele laudo dele não tem validade. A gente vai colocar o número da lei CID, aqui. vai sim. Né, para que e a gente tem tudo isso também, fora no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está ligado lá à Carta Magna, que a gente tem, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão.
todos vocês podem ter acesso a isso no Google, dentro dos sites governamentais, e é muito importante. É uma lei nossa, brasileira, tanto para pessoas com deficiência como para esse público que a gente está falando aqui. E eu fico tão feliz de ter te conhecido, sabe por quê? É a primeira vez que a gente viajou junto, a gente estava conversando antes, né? Quando você fala na lei, fala na LBI, quando você fala na questão da inclusão, por vezes, talvez para algumas pessoas fique muito distante ou abstrato. Mas eu viajei a primeira vez com você, a gente foi fazer um trabalho juntos, né, numa cidade aqui próxima a Brasília, que a gente está em Brasília hoje, e eu não tinha noção do nível de ignorância no tocante à inclusão que eu vivia. Né? A primeira vez que eu pude constatar foi quando a gente estava junto, no carro, e eu comecei a observar que as cidades e as empresas, elas não são feitas para incluir as pessoas, principalmente pessoas que possuem algum tipo de deficiência que são permanentes. Né? Eu lembro que você me falou, e eu choquei, né, a questão do banheiro que ela falou na escola, de 4, 5 horas sem ir no banheiro, você falou assim, Mara, até hoje eu vivo. É melhor eu ir no banheiro agora, porque pode ser que na empresa que eu vá, não tenha um banheiro acessível. A gente vai trabalhar 3 horas 3 lá. horas, E então aí... é melhor garantir antes. Olha só aqui, cadê a dignidade da pessoa? Né, o respeito. Eu sou muito privada disso, como outras pessoas com deficiência, né? Principalmente as que têm as de severidade, né? A gente que enfrenta essas barreiras arquitetônicas. Então, o que acontece? Eu tenho todo um sistema meu que eu adapto, né? Que você viu. Vou chegar num local, vamos parar antes, para que eu sei que aqui tem um banheiro, né? E eu vou usar esse banheiro porque eu posso chegar nesse prédio e eu não encontrar. Minha cadeira não vai passar no esquadro de uma porta. O que é trocar um esquadro da sua porta para uma multa de R$500 mil porque você não contratou 3 pessoas com deficiência? Isso é interessante, né? É Tanto na vergonhoso. LBI, quanto estatuto, quanto em lei, tem a previsão de multas para não inclusão. Com certeza. E aí o seu trabalho de consultora é fundamental porque você mitiga a possibilidade de você estar incorrendo por ignorância, né, na não inclusão dessas pessoas, né? Com certeza. E aí uma multa que você poderia ganhar, você tira fazendo a mudança de um esquadro. Isso você falou de barreira arquitetônica, né? Barreira arquitetônica, né? Existem outras barreiras. Existem outras barreiras. Por exemplo, a tecnológica, né, onde eu estava até conversando com um dos meus consultores e assessores, porque assim, esse letramento ele é diário, né? Porque é um assunto muito amplo. Né? E assim, a gente quando vai numa empresa, a gente faz um giro de 360 graus, todo um diagnóstico, porque cada um tem um perfil, né? Tem uma localidade. Às vezes eu vejo consultores que vão lá e adaptam toda a empresa. E o caminho para ele chegar até essa empresa? Não adianta, né? Como é que ele vai aguentar essa jornada tanto tempo? Por isso que o emprego apoiado... O emprego apoiado é uma grande solução. A gente vai falar disso né? aí. O emprego apoiado é ouro. É ouro. E voltando aqui, né? A pessoa que ela tem especificidade, ela é cega. E aí, você que está aí na empresa fala assim, eu vou contratar um cego, eu vou ter que fazer o trabalho de braille, adaptações, eu vou ter que capacitar, que a capacitação é super importante dos meus profissionais, isso a gente também faz. Mas, e como que ele vai trabalhar no computador? Ele vai só atender ligação? Ele vai só ficar trocando papel de banheiro? O que ele vai fazer? Eles são os melhores desenvolvedores de software. Então, desde muito tempo atrás, 1999, eu já trabalhava com DOSVox, com eles, né? Que é uma acessibilidade. A acessibilidade, para eles, a maioria das vezes, é um software gratuito que eles instalam no computador, na máquina que ele vai trabalhar. Tem alguma desculpa para você não contratar ele? Só ignorância. Agora, você, gestor de RH, né, e as pessoas que estão imbuídas nesse processo de pré-contratação, tem que entender e conhecer que existe toda essa ferramenta para que vocês possam trazer esse profissional. E ele não vai ser só um profissionalzinho, não. Ele tem um tempo que ele fica em casa, o tempo todo estudando, ele fica... Quando eu tiver a oportunidade, eu vou lá e vou mostrar que a minha deficiência, por isso que é pessoa com deficiência, a pessoa, ela vem antes da deficiência. A deficiência, ela é uma característica que a gente tem. A gente precisa dar destaque para isso, né? Vou falar com aquele deficiente. Não. É a pessoa com deficiência. E aí entra o capacitismo,
né, que é o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. A minha cadeira, essa característica que as minhas pernas não funcionam, né, mas eu tenho outras funcionalidades que são muito importantes, ela não me limitou para que eu seja quem eu sou hoje. A Daniela, né, empresária, a Daniela mãe. Aliás, você é uma cadeirante que tem asas. A logo desta mulher aqui... Olha o meu brinco. Olha, achei maravilhoso, olha. A logo desta mulher aqui é uma cadeira com asas. É verdade. E uma coisa que representa muito a Dani, né, a empresa dela, Voar, né, é exatamente esse voo que ela faz, apesar, ou mesmo com todos os desafios que você enfrenta, né? Um ponto que você trouxe, Dani, que eu queria trazer aqui, as pessoas que estão no processo de pré-seleção de candidatos. Você já vivenciou experiências bem tenebrosas em processo de pré-seleção, né, de desrespeito total. Você poderia trazer tanto esses momentos de desrespeito, como também possibilidades de tratar de forma justa e digna? Sim. Quando a gente recebe um convite para participar de um processo seletivo, primeiro que a gente sempre fica assim, com o avanço da tecnologia, as pessoas com deficiência, elas não têm mais esse papinho de, eu não consegui pessoas qualificadas. Hoje, o estudo está na palma da nossa mão. Então, através do EAD, eles se formaram, eles se capacitaram, eles terminaram o ensino médio, né? Porque não é todo mundo que vai ficar sem ir no banheiro 6 horas e tem um psiquê para aguentar uma situação dessa. Não tem jeito, né? Mas hoje, como está tudo na palma da mão, existem muitos profissionais, pessoas com deficiência, que estão capacitados, que estão estudando, que estão tendo um acesso facilitado através dessas tecnologias, né, que todos nós usamos hoje. E o que acontece? O desrespeito já começa na descrição da vaga. Ela não tem os atributos, sabe, os requisitos, ela não fala de salário, ela não fala de benefício, e ela coloca um cargo, não que o serviços gerais, limpeza, isso seja importante, é importantíssimo, é um dos primeiros para que você habite no lugar. Aqui nesse ambiente, por exemplo, certeza. Né, a limpeza que está aqui, o cheiro que está aqui, alguém teve que fazer esse trabalho maravilhoso. Com certeza, teve esse preparo. E assim, isso é um trabalho muito importante, mas eles querem ligar a nossa imagem, as empresas, a esse tipo de vaga. Apenas a esse tipo de vaga. Apenas a esse tipo de vaga. É serviços gerais, limpeza, no máximo atender um telefone ou ainda contratar para cumprir uma cota e colocar num quartinho, né? E isso não existe mais, então tem esse desrespeito. E aí não se atenta. Eu já cheguei, falando da minha experiência que você pediu, para me candidatar a uma vaga, quando eu cheguei lá, todo mundo entrou, eu não conseguia adentrar no prédio. Nossa. E aí eu tenho que voltar, é uma desmotivação. Outra pessoa não vai querer enfrentar um ônibus, passar toda aquela dificuldade, as pessoas carregarem ele para chegar num local e ele nem poder sequer adentrar esse local. Então isso, gente, é muito difícil. Ainda mais hoje com tanta tecnologia, às vezes o processo seletivo para qualquer pessoa pode ser online. Pode fazer, né? num coworking, né? Onde todo mundo seja recebido. Com certeza. Né? Eu viajando com você, nós viajando juntos, eu percebi como as cidades... A calçada. Falei, Dani, a gente de carro. Você imagina se é de ônibus. Você ficou desesperado. Entrou numa Matrix. Eu saí da Matrix. Falei, gente, que falta de respeito com todas as pessoas, né? Aquelas que têm algum tipo de deficiência aparente e aquelas que não têm, né? Não possuem algum tipo de deficiência aparente. E aí, às vezes, a gente chega no processo seletivo, tem o gestor lá do RH que vai nos entrevistar, o psicólogo, eles tratam a gente com diminutivo, às vezes ele vê um currículo, quando eles veem um currículo como o meu, que eu já assessorei juízes, eu já trabalhei dentro do governo federal, eu já trabalhei dentro do governo do Distrito Federal, eu atendo grandes empresas e mesmo trazendo isso, comprovando tudo isso, às vezes, né, ainda fica pensando, será? Será mesmo que ela consegue? E às vezes a gente vê o capacitismo, eles vão falar com a gente no processo seletivo, às vezes que é uma terceira pessoa, às vezes fala com a gente na terceira pessoa, sem se dirigir a mim. Se você tiver com alguém, né, ela fala assim, o que ela acha... Que falta de respeito, né? Ela come nos horários, ela toma remédio, ela não sei o quê. Não, pergunta para a pessoa, ela está lá, ela vai te responder.
Isso aqui isso é tão simples, aparentemente, e a gente não tem o cuidado muitas vezes, mas pode ser não necessariamente porque você é uma pessoa ruim ou má, como eu, por exemplo, pode ser por ignorância. Muita gente defende uma bandeira, uma pauta, mas por ignorância a gente não percebe a grandiosidade de pequenas ações e pequenas atitudes que podem fazer diferença. Né? Esse desconhecimento e essa falta de interesse, esse viés inconsciente, eu não fico culpando também a sua empresa, seus profissionais, que às vezes ainda não tiveram oportunidade de lidar com isso. Que é essa a nossa intenção aqui. Que é a nossa intenção, levar esse letramento, ir na sua empresa, fazer esse diagnóstico, fazer 7 pilares, né, da acessibilidade. Agora, eu passei por muitas situações. Se na escola foi aquilo que eu falei para vocês, nas empresas já tem essa dificuldade até de entrar lá dentro. Quando a gente consegue acessar, a gente passa umas também muito complicadas. Eu tenho várias para contar para vocês, mas eu vou contar uma como consultora e assim, eu consegui resolver bem rápido. Eu fui contratada por uma faculdade para fazer esse processo dos 7 pilares de acessibilidade. A gente já vai falar dos 7 pilares, que é fundamental. Isso. Né? A gente derrubou todas aquelas barreiras para que a pessoa conseguisse, com equidade, ter ferramentas para trabalhar e demonstrar o seu potencial. Porque você não vai contratar só para cumprir cota. Cumprir cota é bom, porque não dói no seu bolso. Mas você tem uma pessoa que produz dentro da sua empresa, é a meta. Você vai contratar para a pessoa só para cumprir a cota. Você vai ter uma pessoa que, se você der a ferramenta da equidade para ele conseguir acessar, não é só acessar o prédio arquitetonicamente, eu estou falando o computador, o telefone, né? Até a maquininha lá que você coloca para entrar, fazer os seus registros de pontos e outra situação, é muito bom. Para aquela pessoa que tem refeitório, aquela empresa que tem refeitório, por exemplo, uma vez você falou, olha só, a altura. Não, né, eu chego aqui, né? eu chego na mesa lá, aí eu tenho que colocar a cadeira assim, a mesa tá aqui, porque tem uma barra de ferro aqui, eu fico aqui. Aí eu fico comendo assim. Aí eu vou me sujar, né? Eu vou parecer uma bebezona. Eu não vou conseguir, minhas costas vai doer, eu não vou conseguir dar o rendimento. Então, e aí a pessoa fala assim, viu, a pessoa com deficiência. Não, é o sistema, é a empresa que é deficiente. Isso, ele que tem um sistema que ele não consegue... Quando a gente fala deficiente, é até um pouco incapacitante, que parece que liga até a gente, que a gente não dá conta. É deficiente, tem uma coisa negativa, né? É verdade. Mas, assim, essa questão do capacitismo, da falta de conhecimento, é a pior barreira. Porque, assim, lá nessa empresa que eu fui contratada, eu fiz tudo. Passou 2 meses... O reitor da faculdade me ligou e falou, Dani, estou com um problemão. Eu falei, meu Deus, o meu serviço? Não, Dani, eu preciso que você venha aqui, porque apesar de você ter acessibilizado tudo, foi excelente, a baixo custo, eu tive um benefício top, inclusive, né? Para me contratar, não é a baixo custo. Para contratar não é baixo custo, o trabalho que ele ganha... O trabalho que você vai ganhar, os benefícios que serão, isso é bem importante dizer. Afinal de contas, eu vi o tamanho, dando um parênteses, né? Eu vi um projeto que você fez, é um projeto incrível, né? Que trabalha com vários elementos. Quando a gente fala projetos arquitetônicos, tem engenharia, tem arquitetura ali presente, tem uma percepção do espaço. Né? É um projeto, é um trabalho grandioso. Com certeza. E muito importante essa sua fala. E o que aconteceu? Ele falou, Daniela, eu preciso que você venha aqui sensibilizar os funcionários, os meus colaboradores, porque apesar de tudo, eles não querem tratar a pessoa com deficiência como um outro colaborador. E aí eu fui lá, e quando cheguei lá, eu vi que todos estavam, o auditório lotado, a empresa parou para dar essa tarde lá para eles. E aí eu fui lá para sensibilizá-los. E a gente não vai lá com mimimi, como o povo fala, linha de cancelamento, ou para entrar à força. A primeira coisa, quando a gente fala de inclusão, a primeira coisa que a gente tem que falar é do fator que exclui. Então, eu cheguei lá e falei assim, gente, meu nome é esse, já estava lá o slide projetado com quem eu sou, repeti rapidamente, falei, eu gostaria de pedir que todos fiquem em pé e todos que usam óculos, por gentileza, vocês podem se retirar. Não precisa você participar dessa palestra. Eles levantaram, muito bravos.
eles sentiram a exclusão na pele. E ficaram bravos comigo também, com o reitor também. Teve uns que já foi reclamar, fazia assim, e eles saindo e um olhando para a cara do outro, assim, gesticulando. Teve uma expressão, inclusive, corporal muito assim, eu ser excluído porque eu uso óculos. Quando eles vão, eu falo assim, gente, brincadeira, eu também uso óculos, então nem eu vou poder palestrar. Aí eles voltaram, sentaram, e eu falei assim, vocês gostaram do que vocês sentiram? E eles ainda estavam bravos comigo. Eu falei, existe prótese e órtese. Isso aqui é uma órtese. Sem isso aqui, você não pega um ônibus. Você não consegue ler um PDF, um livro. Né? Você não consegue fazer vários tipos de atividades, situações. Isso aqui é uma órtese. Você tem uma deficiência visual, você não tem? E hoje em dia existe a baixa visão, existe lei agora de 2023 para 2024, que é do monocular, quem enxerga de um olho só, quem não é aparente. Então tem muita coisa legal para a gente tratar com as empresas que vão realmente facilitar. Esse letramento, ele é muito importante. Que é a questão do atitudinal, né? Que é a questão do atitudinal que a gente vai falar. Então, eu levei ali também naquela palestra vários tipos de dados, né, de vieses inconscientes, do preconceito patriarcado, que vem lá do pai. Às vezes você não é culpado disso, mas você precisa passar por esse letramento urgente para você diversificar a sua empresa, para você incluir de verdade. Né? Porque incluir não é só chamar para dentro, você tem que chegar lá e chamar a pessoa para dançar. Perfeito. Aquela música, né? Incluir, convidei aqui não é só o Mário. Vou escolher, você pode escolher a música. Ok, mas eu quero dançar também. Não, eu também quero ser convidado para dançar, eu quero fazer parte Adorei. Da implementação. Então, tem isso. E aí falei desses dados e no final teve uma coisa muito importante. Existe hoje a DECRIM, que é a Delegacia de Crimes contra Pessoa com Deficiência. Porque dentro de uma DECRIM, que atende mais 2 públicos também, que é o LGBT e o idosos. Perfeito. Porque tem que ter, gente, algo que seja relacionado, pessoas preparadas para esse tema. Até para não se sentirem mais agredidos se forem num local onde não são bem recebidos. Porque em qualquer delegacia da mulher ou de outros tipos de crime, o cara nem quer registrar o BO, boletim de ocorrência, ele não sabe como lidar com aquela situação, não passou por essa capacitação. Quando eu trabalhei no governo federal e até que no governo do Distrito Federal, eu consegui entrar em muitos órgãos públicos e eu fui contratada por eles para a gente fazer esse trabalho, né, de uma forma governamental, foi muito legal. E fora esses dados de exclusão, né, que envolve PIB da sua empresa, né, que envolve, gente, se vocês sonharem juridicamente os benefícios de contratar uma pessoa com deficiência, com a produção dele, né, que chega lá na empresa também, quando a gente consegue, eu sou 2% na escala do Brasil de pessoas com deficiência que tem cargo de gestor, de empresário, 2%, né? Pela falta de letramento e a ignorância intelectual. Não é por causa da capacidade cognitiva ou de preparo. É uma questão de estar sendo discriminado, excluído da... Com certeza. E aí eu vim de uma família muito simples. Esse fator de exclusão, ele não começa de mim. Ele começou lá com os meus pais do Nordeste, meus avós, meus bisavós. Então teve toda uma questão, né, de fatores de exclusão escolar. A minha mãe foi terminar a faculdade agora já perto dos 45 anos. O meu pai é deficiente auditivo severo. Ele começou a ter acesso a um cargo, né, que ele foi gestor depois que ele conseguiu terminar o ensino médio, porque não tinha esse acesso para eles naquele tempo, né? Então eu herdei deles a garra do nordestino, né? Por isso que eu sou essa pessoa que eu tenho que a gente consegue passar isso com leveza para as pessoas, porque, na verdade, você ser excluído é uma situação muito difícil. Ninguém gosta de nenhum tipo de situação. E hoje eu faço parte desses 2% que é pessoa com deficiência e tem um cargo de gestor que ganha acima de R$5.000, né?
Hoje eu não ganho 5 mil reais, né? Claro que eu tô, bem mais, é né, muito em mais. termos daquilo que você entrega, Com né? certeza. Mas já é desafiador ganhar Também. acima de 5 mil. Não, é né? muito desafiador, até porque os cargos que as empresas oferecem Um salário mínimo, às um vezes. salário mínimo. Tem até o exemplo, eu gostaria que você falasse em relação a essa capacidade cognitiva da Fernanda, Sim. que trabalha à distância Sim. na Voar, que você comentou. Com certeza. E trabalhou presencial também. Foi para os Estados Unidos, está até com a gente aqui, vai participar de uma situação. Oi, Fê, boa tarde, que bom que você chegou. Olha só, você poderia colocar esse material naquela planilha que você desenhou? Pode ser, aquela planilha, inclusive, ficou maravilhosa. Obrigado, tá bom? Parabéns, tá bom? Pois é, gente, aqui no Instituto Linus, a diversidade, a equidade, a inclusão, ela existe de verdade. Por quê, Marcos? Porque a gente fortalece as nossas asas. Com asas fortalecidas, a gente vai para muito mais longe. Não depende das nossas limitações visíveis ou não. É um sistema que tem que ser desenhado para todo mundo voar alto, né, Dona? Com certeza. Todas as pessoas com deficiência podem entrar na nossa rede social, a gente vai deixar um link na bio para vocês se inscreverem, entrar em contato e vir fazer parte também com a Fernanda. Com a Fernanda, vamos realmente fazer projetos sociais inclusivos e reais. Vem com a gente, bora voar! Dani, antes de você falar da Fernanda, deixa eu entregar aqui, até para te oferecer água também, né? Dentro dela, né? Essa aqui é uma caneca que tá da Futurize para você, é gratidão mesmo, né? Vai lá e faz acontecer, mas eu sei que você já fez acontecer várias e várias vezes. Vai lá e faz acontecer sempre, tá? Com certeza. Isso aqui a gente não acabou a conversa não, é só para você beber água. Tá dela, joia, muito tá obrigada, Pode Mário. ser? Eu espero que você goste, né? E te ajude, vai lá e faz acontecer, Futurize. E te ajude em outros projetos. Não, com certeza. Em vários outros projetos. E vou usar bastante, até porque esse lema aqui é o meu total, né? É o seu né? total. Você vai lá e voa e faz acontecer voando, né? E aí você estava falando uma coisa muito importante, deixa eu segurar aqui para você. Muito importante é a Fernanda. A Fernanda é uma das nossas colaboradoras já há 2 anos. E a Fernanda, ela é paralisada cerebral, ou seja, a Fernanda, ela não fala, ela ouve, ela tem a paralisia cerebral, ela tem os movimentos dela de locomoção muito severos. Então, até para a Fernanda chegar atrás de você ali, naquele puff aqui, ela tem que programar quantos passos que ela vai dar uma paradinha aí. E assim, a Fernanda já tinha 32 anos, terminou o ensino médio com a idade normal, né, 19 anos ali no máximo. Nunca foi contratada, nenhuma empresa a chamou. A Fernanda, ela tem um problema também de glutinação, de baba muito também. Então, assim, até isso, para uma empresa aceitar uma pessoa dessa, ela tem que pagar um intérprete, ela tem que pagar um cuidador, ela tem que pagar um acompanhante. O acompanhante dela está sempre com ela, né? As pessoas também para aceitar ela. Tem essa questão arquitetônica, então, assim, é bem complicado, mas não é impossível. Vocês vão entender porque que a Fernanda é muito importante. E aí, eu visitei a Fernanda, trabalhei com ela home office, acho que foi uns 8 meses. Eu ia lá acompanhar o trabalho dela e foi desafiador até para falar com ela, para entender. Você trabalhou com a Fernanda também, né? Se a Fernanda permitir, se você puder falar com ela, a gente pode até colocar um vídeo dela, sim, né? Sim, com certeza. Para as pessoas que a gente conhecerem, tem, que é muito né? Verdade. E assim, ela é incrível. É incrível. E assim, logo a Fernanda começou... a família disponibilizou um cuidador para deixar ela lá, né? E aí a gente já tinha todo esse aparato para recebê-la, né? Que é muito simples. Você trabalhou com ela. O que tinha de demais lá para você? Que a gente tinha lá para receber ela? A cadeira. A cadeira para ela sentar e o computador para ela trabalhar. A cadeira. E aí o que ela precisava? O computador,
as atividades ela já estava direcionada, ela Sim. faz uma planilha e uma organização. O Excel dela é maravilhoso, que é o que todas as empresas pedem, né? Querem um profissional com Excel avançado. Para organizar. O Office dela é maravilhoso. O E hoje a Excel Fernanda tem o inglês em prática, né? Porque ela morou em Nova York, em né? Nova York, E ela trabalhou home office em Nova York. Desculpa aí, né? Trabalhou também o home office lá em Nova York, né? Tá aqui uma temporada e logo já volta para lá. A bichinha é danada. É demais, ela é muito mesmo. Ah, e outra coisa. E detalhe que é engraçado. Tá que com o primeiro namorado, o emprego abriu a outra porta. Olha só. No início eu não entendia muito o que ela falava, precisava do intérprete. Sim, que é Mas com o tempo... Você sabia o já dela. Sabia, já entendi o que ela estava falando. Foi difícil a Não, linguagem dela? Só foi necessária a minha abertura para estar trabalhando ela falava com ela. você também através de uma acessibilidade de telefone. Né? Isso ela conversa, comunica, a gente conversa direto. E é muito rápido, ela participa... tem uma reunião aqui para a gente fazer uma tomada de decisão muito rápida. E nisso a diversidade é muito importante. Você tem um profissional trans, você tem um profissional PCD, você tem um idoso, um 50 a mais, um LGBTQIA+. Sabe por quê? Porque você vai ter produtos variados. Então, quando você vai tomar uma tomada de decisão, você tem pessoas de vários grupos, de várias comunidades, que traz uma solução muito rápida. Por isso que a diversidade ela é tão importante. E a Fernanda, até quando estava nesses momentos de reunião, que a gente fala tudo muito pragmatizado, né? Ela trazia a fala dela muito rápida. A Fernanda, hoje, ainda é uma das nossas melhores profissionais. A gente tem um grupo lá de trabalho, então, olha, eu preciso desse documento, dessa planilha aqui. Às vezes nem pede para ela, ela já... e ela ajuda os colegas. Eu acho legal, Dani, eu não quis começar primeiro com a lei que impõe, mas como que você traz, né, somos pessoas, todos nós seres humanos precisamos de oportunidade, né? Mas também acho que vale a pena a gente lembrar as empresas, por número de colaboradores contratados, há uma obrigatoriedade também de contratar PCDs, né? Tem como você tanto direcionar, falar onde está previsto isso, quais são as diferenças e como as empresas podem trabalhar? É a lei de cota, né? Que hoje, inclusive, já tem mais de 32 anos e ainda com muita dificuldade. 32 né? anos. E tem muita empresa levando multa aí? Tem, são assim, multas milionárias. Por quê? A partir de 100 funcionários, você tem um percentual de 2%. Acima de 500, o outro percentual. 2% acima de 1.000 para contratação. Para contratação. Tem PCD. 100 funcionários e tem que contratar 2%. Se você sobe a marca... PCDs especificamente. PCD especificamente. Tenho 100 colaboradores, tenho que contratar no mínimo 2% de pessoas com deficiência. Tenho 500, já subiu. Tenho 1.000, já entre 4% e 5%. Então, quem tem uma empresa... que eu não posso falar nome de empresa aqui? Pode? Não pode. A não ser que ela autorize, mas então como a gente não porque perguntou, tem empresas que têm 5.000, 10.000 colaboradores. Como que você vai contratar 1.500 pessoas com deficiência? Parece para mim que é muito oneroso para a empresa, custoso e difícil. Difícil. E manter essa pessoa lá. Tem uma forma para que essa lei, que já tem 32 anos, ela seja atendida? A gente está conseguindo muito através do emprego apoiado. Opa, isso aqui é a chave, né? A gente está conseguindo muito através dessa metodologia, emprego apoiado, que é uma metodologia americana. Foi também... A Voar trabalha com essa metodologia também, né? Então, o emprego apoiado, ele funciona tanto dentro da empresa como fora da empresa. Dentro da empresa é muito importante, ou parcial, dentro da empresa parcial e um pouco também dentro de uma instituição que vai te apoiar. A gente vai colocar, inclusive, a definição de emprego apoiado, né, da Voar, como ela trabalha. Né? E aí vocês vão ter também o contato da Dani para tirar qualquer dúvida com relação a como é que o emprego apoiado pode ser colocado, implantado, né, dentro do seu setor. Com certeza, podem procurar a Voar, porque assim, o emprego apoiado, ele faz um todo o andamento enquanto o funcionário está lá dentro da empresa e até no pós, na demissão. Às vezes ele precisa, por um motivo também, de que essa pessoa com deficiência faz um tratamento, tem um licenciamento previdenciário, né, do INSS, a gente tem um período de até 24 horas de ir lá e repor esse funcionário, a gente faz uma capacitação
para os colaboradores, para os gestores das empresas, como é que vão lidar com isso. Então, fica bem tudo... amplo, né? É muito amplo, fica tudo muito mais leve. A gente, na contratação, se responsabiliza de fazer a documentação, porque às vezes o laudo está vencido, até ele esperar o SUS demora 3, 6 meses, perdeu a vaga. E a empresa também perdeu o tempo de cumprir a cota. E pode, nesse momento, ser multada. Pode ser, nesse momento, multada, vai ser notificada. Isso é um desafio para o jurídico e para a gestão de pessoas. Com certeza, que o jurídico ele fica refinanciando a multa, e os outros setores não conseguem fazer a sua parte para trazer essa solução. Porque uma das coisas que você trouxe, Dani, reforçando a questão do emprego apoiado, é que às vezes a pessoa com deficiência não tem condições de ir à empresa. E aí, dependendo do local onde a empresa estiver, não tem como ela atender a essa cota mínima que seja. O emprego apoiado ajuda nisso? Ele ajuda muito. Por exemplo, até aqui em Brasília, que é diferente, né, as localidades, as satélites, né, são muito distantes. Pegar ônibus é oneroso. Para o mundo hoje que está preferenciando o home office, você imagina a pessoa com deficiência. Sim. A gente faz o home office também e vai lá treiná-lo, né? Então, a gente entrega o profissional, vou pragmatizar aqui, para a gente fazer um passo a passo. Um escalamento de passo a passo do emprego apoiado. A gente vai lá, mentora ele de acordo com a necessidade da sua empresa. Inicia com uma mentoria de acordo com a necessidade. Capacita a sua empresa. Capacita a empresa. Já chega lá na entrevista com ele, mentorado, ele vai conseguir, o RH vai conseguir ter uma conversa aberta com ele, porque já vai estar letrado. E ele também tem que letrar ele também, né? O próprio PCD. O próprio PCD. Ele já vai estar todo em conformidade, preparado para aquela conversa. A gente vai entregar toda a documentação dele, o currículo, os documentos, né, comprobatórios da deficiência, de acordo com o CID, dentro da lei, para você não ter problema. Contratei um PCD, às vezes ele não está enquadrado na lei. Excelente, entendeu? Excelente. O CID das doenças raras, né, das doenças Quer dizer, não já aparentes. Chega no processo seletivo já com todos os elementos garantidos. Todos os elementos garantidos. Para o que a lei permite, né? Isso. O que a lei exige. Isso. Né? E a gente fica com aquele feedback, né, entre a empresa e a pessoa com deficiência para ajudar, né, para alta performance que ele vai realizar dentro daquela empresa. Às vezes tem um problema que o psicólogo não consegue entender, porque assim, gente, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Eu vejo vários profissionais que se formaram, né, na área da educação inclusiva, né, e outros cursos, mas na prática, gente, é totalmente diferente. É um desafio o que você parte, conhecia, né? você é um profissional da educação, que vivia numa Matrix, né? Sim. Que a hora que eu fui para a realidade ao seu lado, né? E você me apresentou um outro momento, uma outra coisa, né? Agora, nesse caso, Dani, do emprego apoiado, pode ser que aquela pessoa que foi contratada com o PCD para atender a cota, ela não atenda, não consiga permanecer. Né? Aí, o que vai acontecer? Você é um empresário, né? Ele vai ficar na sua folha, contratado por você e prestando serviço numa instituição próxima à casa dele. Então, olha, antes, né? Antes dessa pergunta que eu fiz, o processo de contratação acontece e ele pode ficar sendo contratado pela sua empresa, mas trabalhando em outro local, né, para atender a sua cota. Né? A cota dele e a necessidade daquela pessoa também, que às vezes tem uma severidade, uma dificuldade maior. Mas isso é maravilhoso. Chegar naquele ambiente de trabalho. A gente, lá em São Paulo, Porque tanto tem um retorno social, desculpa te cortar, Sim. né? É porque tanto tem um retorno social daquela empresa, né, que está previsto por lei dar esse suporte, né? Como também tem a dignidade da pessoa para trabalhar. E a pessoa que tem severidade, a empresa vai estar contratando uma pessoa que tem severidade, que às vezes precisa de um auxílio de um familiar, de um irmão, de um secretário do lar, para encaminhar ele ali pertinho da casa dele. Então a gente tem um acesso à família, todos vão entrar dentro de um processo de inclusão de verdade. E essa responsabilidade social que as empresas também precisam ter, vão estar abarcadas dentro. O próprio SD, né? Com certeza, o social, né? O asset social, ele certeza. Demanda isso para as empresas a gente hoje, com tem certificados. Esse tipo de emprego apoiado, até esses certificados a gente vai conseguir também incluir ali dentro da empresa. Então, assim, são diversos benefícios,
financeiros, de folha, e que aquela outra pessoa também precisa participar. O emprego apoiado hoje é aceito pelo Ministério Público do Trabalho? Ele é aceito pelo Ministério Público do Trabalho, porque a gente vai pegar todo esse diagnóstico de 360 graus, olha, ele acessibilizou a empresa, mas a localidade que ele está, as pessoas não vão conseguir chegar. A empresa conseguiu um terreno perto de uma comunidade violenta, lá é num morro, tem uma inclinação, o transporte, né? É difícil para essa pessoa que tem que entra 8 horas no local de trabalho, mas ele tem que sair da casa dele 4h30 para pegar um ônibus, porque vários ônibus vão deixar ele na parada por não querer levá-lo. Às vezes uma plataforma elevatória não vai funcionar. Às vezes as pessoas que estão lá naquele ônibus não sabem manejar isso. Então, tudo isso, gente, é muito importante. Ele não vai ser uma pessoa com deficiência só na empresa. A gente precisa destacar isso, porque isso é tão... parece óbvio e simples, mas não é. Mas não é. Não é desnecessário. As pessoas com deficiência sofrem para sair das suas casas. E às vezes, por exemplo, às vezes, quando eu estou com uma dor de cabeça, vou exagerar aqui, já não tenho disposição para pegar um Uber, o carro para ir. Você imagina quando você sabe que você vai passar por todo esse transtorno de forma recorrente. Qualquer ser humano. E é muito difícil. Para eles me colocarem dentro do ônibus, que foi uma coisa que eu passei muito, porque eu trabalhava de telemarketing, vendia desinfetante na hora vaga. Essa história. Né? Essa história. Para poder complementar a minha renda. Na rua. Na rua. E às vezes, quando essa plataforma funciona, ela demora 5, 10 minutos para manuseio. Embarque, 20. 10 para embarcar, 20. Até no avião é muito mais, imagina no ônibus. A hora que você subiu, o povo lá em cima está querendo matar a pessoa. Não, e aí a responsabilidade... os passageiros já estão assim, olhando para minha cara assim, até xingando, até chulo. Eles falam mesmo. Eles verbalizam, por causa dela, isso é, sabe, assim, existe, é uma questão que a gente não vai poder viver processando todo mundo que grita. Quem quer viver isso? Ninguém. Aí depois de 2, 3 meses, a pessoa com deficiência não quer ir na empresa nem pegar a rescisão. Ela não tem um banheiro na rua quando ela desce, ela tem que sair da casa, isso 4h30 da manhã, para pegar o ônibus, que ela ainda tem que fazer o percurso da casa dela. Empresas, a pessoa com deficiência, ela não vai ser pessoa com deficiência só dentro da sua empresa para cumprir uma cota. Ela é pessoa com deficiência na casa dela, para ela ter essa locomoção, essa chegada lá. Então, o emprego apoiado, ele é muito importante, ele é muito interessante, que ele vai olhar para a pessoa com deficiência, fazer o diagnóstico dela, a gente vai na casa dela, conversa com o pai, com a mãe, vai no online, para saber o melhor profissional que você vai contratar, porque contratar é fácil, demitir dói no bolso. É muito, né? E é isso que as empresas querem evitar, mais oneroso, né? E assim, você vai deixar de... É honroso você contratar uma pessoa e você dar condições para que ela consiga desenvolver um trabalho. Lá na instituição, ela pode prestar um serviço para a instituição, como também para a sua empresa. Né? Ela não vai deixar de lhe atender. Não é uma desculpa. Vou contratar e deixar lá de qualquer jeito. Não, todos os meses a gente manda relatório para o Ministério Público, com descritivo, com fotos, com vídeos, com imagem, com folhas de ponto, com tudo que precisa que um funcionário tem que cumprir dentro de uma empresa. Então, quando uma empresa, a gente está colocando acima de 100, eu vou perguntar para baixo também, contrata, por exemplo, a Voar, para que assuma a parte do emprego apoiado, Sim. Né, dando suporte ao jurídico e à gestão de pessoas, esse processo de contratação. Todo esse processo, até a comprovação documental necessária para o MPT, Ministério Público do Trabalho, é realizado pela Voar, pela consultoria. Pela consultoria Voar. E isso aprovado, né, o emprego apoiado, aprovado, autorizado e muito bem visto pelo Ministério. Sim, e aí tem essas parcerias dessas empresas, né, que a gente faz essa ponte, né, que tem... leis também que permitem que não passe por processos licitatórios, né? Tem também isso, vocês não estão desamparados, não vai chegar lá no Ministério Público trazendo uma utopia maravilhosa. Quer dizer, não é desculpa, então, não ter ou não atender uma demanda, não no caso mais. legal. Não deveria ser só legal, né, Dani? Deveria ser uma questão... Tanto é que a gente começou mais
dignidade, né, pelo social. Independente da sua empresa ter 100 funcionários, porque eu imagino que quando você é um empresário, um empreendedor, você quer atingir uma marca bem Elevada de né, colaboradores, de alta né? performance, em tudo dentro da sua empresa. Já começa a ser diverso, já começa a ser humanizado, porque você não está tratando com robôs. De forma geral, tudo é humanizado. Isso funciona também para empresas que têm menos? Você está falando, né, Sim, com certeza. menos de 100 funcionários? Funciona muito, até porque tem muitas pessoas com deficiência já no seu quadro e você não sabe. Tem esse trabalho que a gente também faz, que é descobrir quem é PCD que já está lá na sua empresa. Quando a gente iniciou, a gente falou da definição, né, do que é pessoa com deficiência. Então, assim, gente, tem curso de ética para lidar com essas pessoas, né? De como fala, com quem está na cadeira, está sentado, quem não enxerga, que vai ser muito importante. Então, através do emprego apoiado, riquíssimo, você vai ter toda uma estrutura para lidar muito bem com essa situação, ter um profissional que vai ter um alto rendimento, performance, produtividade, ajudar você na tomada de decisão. E muitas vezes com uma gratidão imensa por você Com reconhecer certeza. esse profissionalismo dele, essa capacidade de competência, né, desse profissional. Porque essa palavra superação, ela é muito bonita, mas nós, pessoas com deficiência, não queremos ser os heróis da sua empresa. A gente quer ser tratado como todas as pessoas. Eu não quero todo dia ter que me superar nessa questão dessa locomoção de ônibus, de trem ou de outra situação. Isso entra a equidade, né? Equidade. Eu não quero ter que me superar dentro da sua empresa. Contratei, agora você, quando fez a entrevista, falou que dava conta que isso. Você vai dar essas ferramentas aí, principalmente através do emprego apoiado, que vai facilitar bastante. Então, você vai ter tudo isso dentro de um profissional. E, às vezes, ele se sente obrigado a render mais do que ele precisava. Que, às vezes, a pessoa com deficiência, ela mente no processo seletivo. Porque ela quer entrar. É ser humano, né? É ser humano. O ser humano é assim. Mas, assim, por que ela vai ter que mentir? Não é porque ela é ser humano, porque ela vai querer aquela vaga. Olha, eu consigo superar isso. Não, inclusive, eu tenho que fazer mais, né? Tenho que ser um super-herói. Quem é que vai querer o tempo todo viver se salvando, né? Mentindo para si mesmo, falando que não enxerga muito, não, mas eu consigo, né? E assim... Ela se coloca numa situação para tentar entrar e não precisa, de não qualquer forma. Não deveria, né? Porque você já tem esse tipo de consultor inclusivo, né? E assim, acontece, não, mas a gente aqui conhece, a gente aqui já é diverso, já é inclusivo. Se você já não tem um profissional desse, por que você vai falar que é inclusivo? Se tudo isso mesmo no século XXI é muito novo. Se as empresas estão com recorrências de multas, de financiamentos, refinanciamentos, né, aquela bola de neve. Você conhece várias, né? Várias, Você muitas. atende, já chegou a atender várias, inclusive, tentando resolver essa questão. Inclusive no setor público e privado. Isso é recorrente em todo lugar. E assim, quando a gente contrata uma pessoa, a gente contrata pelo perfil técnico. Mas quando a gente demite, é pelo status comportamental. Né? A gente fala muito isso na tutoria aqui, nesses pontos. É pelo status comportamental. E a pessoa com deficiência já começa entrando dentro desse status documental, muitas vezes falando isso, e você achando bonito. Então, eu contratei, ela chegou aqui, ela que se vira. Né? Porque ela falou isso para mim, eu vi ela como um super-herói. Não, você não gostaria de passar uma situação dessa. Todo dia você ter que fazer coisas que estão fora da curva, né? E assim, com no mínimo 3 meses, essa pessoa com deficiência vai surtar. Detalhe, né, que você fala passando fora da curva, tentando superar. Geralmente isso acontece com mulher, você é mulher. Sim. Geralmente isso acontece com mulher que é mãe, mulher mãe. Né? Geralmente isso acontece com mulher mãe nordestina, ali que também. Ali. E aí vem você ainda, mulher, mãe nordestina, empresária, cadeirante. Cadeirante. Quer dizer, são muitos desafios. Isso cansa se você tiver que demonstrar para a humanidade sempre isso daí, né? E nesse fator mulher, como eu vi que existe essa dificuldade, esses dados, né? Desses institutos que a gente tem, que a gente conhece isso na pele, todas as mulheres, eu fiz de tudo. Desde quando eu tive a minha filha, todo o processo adaptatório como mãe,
né? Eu nunca tive que sentar com a minha filha para explicar para ela que eu tenho uma deficiência, que eu tenho uma limitação nisso ou naquilo outro, porque eu sempre fui uma mãe normal. Ela foi vendo que ela tinha que ter algumas... Eu fazia algumas adaptações que ela falava, mas ela faz tudo que outra mãe faz, que ele observa o mundo, né? Eu tive o prazer de conviver com vocês, né? E ela é maravilhosa, sua filha. E como tem uma profissional excelente. Excelente. É odontóloga e hoje está trabalhando também na Voar, se dedica lá. Se dedica a voar. A voar também totalmente. Aí só que também os pacientes dela reclamam, né? Porque querem ela para ser atendida, porque ela é maravilhosa. Ser atendida, e muito inclusiva também, que a pessoa com deficiência também tem que ter esse cuidado, né? E eu não consigo, gente, entrar no hospital, que também tem a parte do mercado de trabalho lá, né? Se eu não consigo me consultar lá, porque subir numa maca, entre outras situações, você imagina... Como é que você vai ter um profissional trabalhando de cadeira de roda lá dentro do hospital? Às vezes, né, fica mas aí a gente consegue. Fica bem desafiador. Né? É bem desafiador, a gente vê isso tudo. Que a gente tem muita coisa para conversar, mas aí né, gestão em pauta para a gente dar uma pauta no direcionamento do tempo também. Você trouxe 2 pilares importantes para a gente trabalhar, foi o arquitetônico e o atitudinal, mas são 7. Tem como você trazer novamente o arquitetônico, o atitudinal e todos os outros demais? Olha, os 7 pilares, que são arquitetônico, admissional, comunicacional, tecnológico, que são dos 4 primeiros mais importantes, né? Arquitetônico. O comunicacional, tem o programático, tem o tecnológico, né? Tem o atitudinal, e tem um outro que é comunicacional diferente, e tem o da sensibilização, que é ligado a também atitudinal. Você pode fazer tudo, mas se você não tiver esse letramento, que é o atitudinal, não vai conseguir fazer que tudo isso funcione. Esses pilares estão na LBI? Eles estão na LBI de diversas formas, tanto no mercado de trabalho, como no lazer, em todas as áreas que envolvem a pessoa com deficiência. Quando você faz o trabalho de consultoria, né, todos esses pilares são atendidos, né, ou são observados em alguma medida. E aí a gente não trabalha só com o gestor de RH, né? E com os outros departamentos. O primeiro departamento que a gente trabalha intrinsecamente e diretamente é o jurídico. A gente auxilia também o jurídico em leis, né? Respeita totalmente o trabalho deles, mas a gente vai junto. Eu vi, inclusive, uma ligação, uma empresa, agradecendo muito a Dani, o jurídico. Sim. Né, porque já vinha anos sofrendo, né, por não saber como lidar com a situação, levando multas, inclusive. Sim. E eu presenciei a Dani resolvendo de forma muito célere essa questão jurídica da empresa, que geralmente leva aos gestores ficarem irritados, não necessariamente com o PCD, mas com a situação de não conseguir resolver. Às vezes prefere até pagar a multa para nem lidar mais com essa situação. Infelizmente, acontece. Né? E aí, poxa, entrando nesse tipo de ação, por exemplo, o emprego apoiado, você consegue resolver não só a questão da multa, mas em especial a questão social, né, de inclusão, né, de equidade, de dar oportunidade. Inclusive, quando tem a audiência, mesmo na instância superior, o consultor, ele acompanha o advogado, né? E aí a gente faz um trabalho conjunto, que a gente leva testemunhas também, familiares, os colaboradores, de como esse trabalho do emprego apoiado, esse apoio, o que é o emprego apoiado? Eu não vou fazer aquela definição metodológica de tudo que a gente falou aqui, né? É um apoio para quem está trabalhando e tem uma deficiência em várias vertentes, né? Um apoio de dignidade, dignidade, né? Para incluir a sociedade, dar trabalho. Com certeza. Né? E a gente também não ficar com esse capacitismo, muitas vezes, né? E eu me coloco também nesse ponto, porque em muitos momentos eu me pego capacitista e eu tenho o prazer e a oportunidade de estar aprendendo com a Dani. Né? Então, esse convite para essa conversa aqui hoje é tanto para eu aprender, continuar aprendendo, como para você que está ouvindo, ou para se provocar, caso já não esteja nessa caminhada. Né? A gente está sempre saindo de uma linha de capacitismo, de ignorância, né, de mediocridade com relação ao tratamento das pessoas, independente
das deficiências que porventura a gente venha a ter, né? Sejam elas visíveis ou não. Com né? certeza. E aí, Dani, pra gente, infelizmente, eu inclusive, pessoal, eu tô muito querendo que a Dani faça uma trilha pra gente continuar aprendendo mais ainda com ela, né? Mas pra gente direcionar para essa conversa maravilhosa, né? Já agradecendo bastante, inclusive, né, com essa lembrança para você levar, vai lá Da e continua caneca. fazendo essa maravilha que você faz. O que você poderia trazer para as empresas, para os gestores, para o jurídico, para a gestão de pessoas, para os colaboradores, né? Tanto aqueles que já trabalham com pessoas com algum tipo de deficiência, né? Como aqueles que estão com algum tipo de deficiência. É o lema instituído pela ONU na Convenção Internacional que trata dos assuntos da pessoa com deficiência, que aí imbuiu a experiência de vários países, né? Hoje, inclusive, o Brasil faz parte do G22, né? E o que acontece? É o lema nada sobre nós sem nós. Lindo. Porque às vezes você tem uma estrutura educacional, estudou para isso, e faz um projeto bondoso, caridoso, achando que vai atender, e quando você vai implementar ele na prática, ele não vai funcionar. Porque você não convidou a pessoa com deficiência para fazer parte do processo, para perguntar. Não basta mandar uma pesquisa na faculdade, que eu estou fazendo uma tese do mercado de trabalho ou de outra situação, e achar que ele vai responder as perguntas que você acha que é de solução e que aquilo vai dar certo. Não vai, Mário. Porque é nada sobre nós sem nós, nenhum projeto sem a nossa participação. Como que eu vou fazer uma coisa para você sem te conhecer? Não tem como. Não tem como. Então, esse lema, nada sobre nós, é muito importante. Ah, mas eu tenho acesso hoje à internet, lá fala o que é 7 pilares de acessibilidade, a gente lê a lei, eu consigo. Não vai conseguir. Porque quando você tiver uma dúvida, como trata uma situação dessa com essa pessoa com deficiência, você tem um consultor que, além de ter estudado, está capacitado, ele convive com isso, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais prático. Mais rico. Mais Né? rico. E vai ser mais verdadeiro a ponto de você conseguir transformar comportamentos das outros colaboradores. Com certeza, né? porque a pior barreira que a gente encontra ainda é a comportamental. E a acessibilidade atitudinal é muito importante. Então, toma essa atitude atitudinal, muda essa questão comportamental. Eu sei que é difícil mudar uma cultura de uma empresa, mas para a sua empresa conseguir ter essa alta performance na área da diversidade, ela tem que ser equânime, ela tem que ter esse comportamento para que a inclusão aconteça de verdade. E é simples, na sua rua tem pessoas com deficiência. Depois da pandemia, esse número com os acidentes automobilísticos, ele aumentou muito. Então, hoje em dia, todo lugar você tem pessoas com deficiência, né? Conversa com ela, traz ela, nos chama, nada sobre nós e nós. Nenhum programa, nenhum projeto, nenhum emprego, né? Nenhum evento, sem a presença daquelas pessoas que você vai atender. Então, assim, esse lema, nada sobre nós, com esse apoio, né, que o emprego apoiado traz, que a gente trabalha lá, que ele não vai ser tratado de forma universal. É também dentro da individualidade, do perfil da sua empresa. E a gente vai mostrar isso juridicamente, a gente vai conseguir realmente que a sua empresa seja diversa, seja inclusiva, através da equidade. Ouvir é uma coisa, escutar é totalmente diferente, né? Nossa, Dani, você não sabe o quanto eu sou grato por aprender com você continuamente, diariamente. Eu tenho a oportunidade, o prazer de a gente trocar sempre mensagens, né, e estar trocando experiências. E até a gente já achou o nome para esse episódio, né? Nada sobre nós, sem nós. Né? Então, diversidade, equidade e inclusão é um assunto muito importante, essencial, independente do que a gente está falando sobre diverso, equânime ou inclusivo. E aí o respeito vem muito, a bandeira do respeito vem muito na frente. Né? Quanto mais as empresas, nós, pessoas, entendermos isso, mais rico será a nossa troca. Né? Eu quero agradecer o seu tempo, eu sei que você é uma mulher que trabalha bastante. Verdade. Né? Você está com alguns projetos aí assim, maravilhosos. Né? Acompanhem a Dani Louvores, Dani Cadeirante nas redes sociais.
ela vai estar lá à disposição para tirar dúvidas. Né? Ela é uma mulher incrível, eu tive o prazer de conhecer numa palestra que eu dei, né? Mas quem recebeu o presente fui eu, né? Ela é a família. Obrigado mais uma vez, Dani. Tá? Sucesso nos seus projetos. E pessoal, como a gente gosta de afirmar em qualquer lugar, o futuro é repleto de possibilidades e aqui a gente tem uma possibilidade de crescer. Vem com a Dani Louvores, vem com a Futurize e bora voar. O mundo pede pressa. Beijo. Beijo.